Vamos lá, pessoal, vamos responder mais uma pergunta aqui importante. E a pergunta que foi feita pela Carolina. Professor Júlio, herdeiro pode pleitear usucapião extraordinária de imóvel objeto de herança? Eu já respondi em várias outras aulas, mas vamos lá, com muito carinho, a intenção é sempre responder a sua pergunta. Quando uma pessoa vem a falecer, o ordenamento jurídico brasileiro, ele adota o princípio de Sazini, segundo o qual os bens por ele deixados, o falecido, falecida, serão transmitidos imediatamente aos seus herdeiros. Esse princípio, gente, ele decorre de uma ficção jurídica, para que esse acervo patrimonial não fique sem um titular. Essa é a realidade, né? Ou seja, ocorrido o falecimento, temos a abertura da sucessão, porém será no inventário que iremos descobrir a efetivamente qual é o patrimônio, qual foi o patrimônio deixado e quem são efetivamente os herdeiros necessários ou testamentários, se é que tenha. Contudo, em que pese a regra seja a transmissão de todos os bens a todos os herdeiros, existe a possibilidade de um dos herdeiros usucapiar o referido bem, desde que preencha os requisitos do procedimento de usucapião. Vamos imaginar a seguinte situação. É muito comum isso no Brasil. José falece, deixando apenas uma casa para seus 2 filhos, João e Maria. João morava nessa casa com o pai e o pai, né? Morava com o pai e depois do seu falecimento permaneceu residindo, sim, morando no mesmo imóvel. Então João assumiu sozinho todas as responsabilidades referente à casa, as despesas, a posse exclusiva, dentre elas o pagamento de IPTU, reformas, manutenções, contas de água, luz, né, energia, etc. Diante dessa situação, passados 15 anos do falecimento do pai e da permanência do João na casa, ele pode ser considerado o proprietário dessa casa mediante a aquisição do imóvel através de usucapião extraordinário do imóvel objeto de herança. Recentemente, gente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reafirmou o entendimento de que, mesmo no caso do imóvel objeto de herança, é possível os herdeiros pleitear o usucapião desde que observados os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previsto no 1238 do Código Civil. Ou seja, 15 anos de posse, 15 anos acumulado com a posse exclusiva, ininterrupta, sem oposição dos demais proprietários ou de terceiros. O entendimento foi reafirmado, sim, pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação do usucapião anteriormente julgada e extinta sem resolução do mérito. A relatora do recurso, a herdeira que fez o recurso, foi a ministra Nancy, que destacou com o falecimento ocorre a transmissão do imóvel aos herdeiros, conforme regra do 1784 do Código Civil de 2002, porém, a partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pró-indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, né, quanto à propriedade e à posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no 1791, parágrafo único do Código Civil 2002. Apontou a ministra, foi isso que ela apontou. Mas, todavia, a ministra também, a relatora, destacou que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, possui a jurisprudência no sentido de que é possível o condomínio usucapiar em nome próprio, desde que atendidos os requisitos legais da usucapião e que tenha sido exercida a posse exclusiva pelo herdeiro, ou seja, o condômino, né, como se fosse dono. Portanto, gente, mesmo se tratando de um imóvel objeto de herança, o herdeiro pode sim pleitear o usucapião extraordinário, desde que cumpra requisitos que estão discriminados no Código Civil, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. A ideia é ensinar você para que você possa entender o assunto de forma correta, né? Hoje a internet, o YouTube está muito poluído, tem muita informação errada, a gente percebe com facilidade muita gente falando o que não sabe, o que não entende, o que não faz. Eu falo os falsos especialistas, então a gente tem que estudar para poder entender de verdade e não errar e não passar a orientação errada, tá bom? Um abraço.